Olá, meu nome é Conrado Paulino da Rosa, sou advogado, professor universitário e mediador de conflitos. E agora, dentro desse Saber Direito Responde, nós vamos nos dedicar para responder todas as perguntas enviadas pelos alunos ao longo dessa semana no curso de Mediação Familiar. Você também pode mandar os seus questionamentos pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. A primeira pergunta vem da Júlia Tavares, e ela traz o questionamento de qual seria a diferença entre mediação e arbitragem. A diferença entre mediação e arbitragem, Júlia, é que na mediação nós temos um procedimento que ele é autônomo, em que os participantes vão ser ajudados por uma terceira pessoa, que na verdade muitas vezes vai ser realizado por uma dupla de profissionais, de preferência que pertença a áreas do conhecimento diferentes, então um psicólogo e um advogado, um assistente social e um advogado, em que eles vão trabalhar como facilitadores do processo de comunicação. Eles não têm um fator decisivo, porque quem constrói a solução são os próprios envolvidos. Agora, a arbitragem ela é um procedimento em que os participantes, frente a um conflito, eles atribuem a um terceiro o poder de decidir essa matéria. Destaco também, Júlia, que a arbitragem necessariamente só pode ser aplicada a a conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, como os direitos contratuais, por exemplo, não podendo ser aplicada em direito de família. Essa matéria da arbitragem ela é regulamentada em lei própria, que é a Lei 9307 de 96, e que em muitos países do mundo ela é utilizada em larga escala. O Brasil tem boas práticas, mas é uma modalidade que ainda poderia ser melhor desenvolvida pela sociedade como um todo. Nós temos agora a pergunta da Cristina Cavalcante, e ela pergunta no mesmo sentido da Júlia, só que agora querendo saber qual é a diferença entre mediação e conciliação. A mediação, nós acabamos de conceituar que esse terceiro vai atuar auxiliando os envolvidos a que eles tragam as respostas. E aí reside a grande diferença entre mediação e conciliação, porque na conciliação, o terceiro que vai atuar como conciliador, ele vai ter como foco o acordo. Ele tendo como foco o acordo, ele vai poder propor as alternativas para os envolvidos. E a grande diferença entre um instituto e outro é que a resolução dos conflitos acaba sendo superficial na conciliação em comparação à mediação. E até por isso que nós temos que cada um desses instrumentos acaba sendo voltado para uma natureza de conflito. Enquanto a conciliação ela é voltada para conflitos que não demandem uma continuidade no relacionamento, a mediação ela é indicada para casos em que as pessoas precisam continuar se relacionando depois da resolução do fator conflitivo. Então, a gente sabe que nós ainda temos uma maior cultura de conciliação, mas as diferenças entre os institutos são marcantes. E, acima de tudo, está na postura dos profissionais, porque na mediação o acordo é consequência. Porque a grande vantagem, principalmente na mediação familiar, é nós trabalharmos no sentido do conflito como um fator de transformação. Então, nós não temos essa imposição, essa necessidade de que o acordo seja construído para que a mediação familiar seja exitosa. Agora, na conciliação, sem acordo, ela não foi exitosa sempre. A Thalita pergunta por que o judiciário ainda utiliza mais a conciliação do que a mediação. Thalita, eu vejo que a principal justificativa é cultural. Por quê? Nós sabemos que nós ainda trabalhamos e muitos operadores só respeitam o que está em lei. E a conciliação, ela está prevista no Código de Processo Civil, tanto que é dever do magistrado a todo momento incentivar pela pacificação. Isso está no artigo 125 do CPC. A primeira audiência que acontece no processo é a audiência de conciliação, artigo 331 do CPC. O próprio juizado especial cível tem toda
um sentido da audiência de conciliação feita por um conciliador, em que ele vai tentar ajudar os participantes a chegarem a um acordo. Então, a conciliação, ela acontece há muito mais tempo no direito do que a mediação. Em vários países, a própria experiência americana, que é um dos berços da mediação, justamente com a experiência europeia, a partir da França, e hoje a própria Espanha e Itália tem uma experiência muito grande na parte de mediação. Nós temos aí essa questão de que a mediação ainda é incipiente no Brasil, e isso acaba trazendo principalmente um desconhecimento por parte do operador que ela é possível. Então, eu vejo nesse sentido que essa cultura da tradição jurídica é que acaba trazendo essas consequências de ainda se utilizar mais a conciliação do que a mediação. Mas, acima de tudo, Thalita, eu vejo uma necessidade que esse instituto passe a ter um esclarecimento maior para os envolvidos de que, assim como a pergunta enviada pela Júlia anteriormente, a arbitragem vai se aplicar para determinados conflitos, a mediação para outros e a conciliação para outros. Então, porque cada conflito ele vai ter um tratamento diferenciado. Então, o que eu vejo acima de tudo, e ao longo do nosso curso sobre mediação familiar, a gente conseguiu trazer dentro do Saber Direito, é uma necessidade de uma mudança cultural. Não adianta simplesmente aumentar o número de juízes e de serventuários para que o colapso de demandas no judiciário se modifique. Como a gente trouxe, são 90 milhões de processos em tramitação. Porque aumentar o número de julgadores é mexer apenas nas consequências, mas não nas causas dessa crise de legitimidade que o Estado ultrapassa. Então, acima de tudo, é necessário que a gente possa transformar o agir social para que as pessoas possam fazer uma gestão autônoma dos conflitos, quebrando uma doença do terceiro, que é essa necessidade de que todo cidadão acaba tendo de uma certa dependência social em relação ao Poder Judiciário. Nós vamos agora para um breve intervalo e, em seguida, nós retornaremos com outros questionamentos enviados ao longo dessa semana no curso sobre mediação familiar. Olá, retornamos agora então com o Saber Direito Responde, em que nós vamos aqui atender todos os questionamentos trazidos pelos alunos que assistiram o nosso programa Saber Direito sobre mediação familiar. Agora, aqui nós temos uma pergunta do Marcos, que nos traz um questionamento se o mediador ele pode sugerir as alternativas. Marcos, como o tratamento que a gente busca na mediação ele é mais profundo do que na conciliação, esse comportamento do profissional faz toda a diferença. Então, enquanto na conciliação nós podemos ter uma atitude do profissional abrindo as alternativas para os conciliandos, na mediação jamais nós vamos ter esse comportamento. E então é comum que na conciliação a gente tenha alguma postura do profissional dizendo: quem sabe a senhora não toma determinada atitude? Não seria interessante que a senhora fizesse tal ação a partir de agora? Porque nesse caso, na conciliação, nós vamos nos restringir ao conflito aparente. Agora, na mediação, o que a gente quer é o verdadeiro conflito sendo examinado. E no momento em que o profissional traz as alternativas para os medianos, as respostas não estão vindo deles, estão vindo mais de uma vez de um terceiro. E, na minha singela opinião, se nós vamos continuar dando as respostas, nós não vamos conseguir trazer uma modificação nesse relacionamento, que é o que a gente busca por meio dessas formas de resolução de conflitos. Então, essa é a grande diferença. O mediador nunca sugere as alternativas, deixando apenas estimulando a comunicação entre os participantes para que eles possam trazer as alternativas para o procedimento mediativo. O Tiago,
pergunta como acontece a interdisciplinariedade na mediação. Então, Tiago, na mediação, ela, além de ser um conhecimento construído em conjunto por várias ciências, nós temos os profissionais agindo lado a lado. No direito, tradicionalmente, nós utilizamos os profissionais do serviço social da psicologia por meio da perícia. Aqui no nosso procedimento mediativo, a situação muda bastante. Por quê? Os profissionais do direito, da psicologia, do serviço social, inclusive da pedagogia, trabalham lado a lado. Então, dessa forma, primeiro que todo mediador ele precisa passar por um curso de capacitação que mistura conhecimentos dessas áreas. Segundo, é que, trabalhando conjuntamente, nós temos uma grande possibilidade de troca, no momento em que nós não trabalhamos mais no conhecimento de uma forma compartimentada, e sim de uma forma interdisciplinar, em que, a partir da participação desses dois profissionais, dois ou mais profissionais, a gente vai conseguir construir um efetivo conhecimento novo. A mediação, acima de tudo, como uma ciência. Não sendo possível nós pensarmos uma mediação num sentido intuitivo. Existem pessoas que podem ter uma maior facilidade para mediar, mas mediação é uma ciência, sendo necessário um curso de formação para esse fim e, acima de tudo, uma continuidade de estudos praticamente contínua, porque o mediador ele se caracteriza, acima de tudo, por estar em contínua transformação. Pergunta do Luciano Vasconcelos, que traz o questionamento se a mediação é regulamentada no Brasil. E eu vou aproveitar aqui para responder a pergunta do Luciano em conjunto com a pergunta da Keiliane Souza, que ela pergunta se existe algum projeto de lei regulamentando a matéria. Primeiro, a pergunta do Luciano. A mediação ainda não é regulamentada no Brasil. Nós não temos nenhuma legislação e nenhuma situação na nossa codificação trazendo a mediação. Contudo, no bloco anterior nós trouxemos a postura do magistrado, que é de facilitar a construção de acordos. E, inclusive, o Código de Ética da Advocacia traz a previsão que o advogado ele tem uma função também pacificadora. Nós, ao longo do curso no Saber Direito, apresentamos a Resolução 125 do CNJ, que foi um grande avanço, instituindo a mediação como política pública dentro do Poder Judiciário. Então, Luciano, embora nós ainda não tenhamos uma legislação específica, nós já temos ela como um princípio usual na prática jurídica, tendo em vista que é um procedimento utilizado em larga escala, mundialmente, e que o Brasil está se empoderando desses conhecimentos. Só para que vocês tenham uma ideia, o percentual de sucesso na mediação é superior a 80%. Então, isso demonstra o quão rico pode ser a implementação dessa prática. E a pergunta da Keiliane, então, se existe algum projeto de lei regulamentando a matéria? Sim, existe. Nós temos um projeto de lei que é de relatoria da Zulaê Cobra, que é lá de 98, que teve uma primeira versão um pouco sintetizada e que no ano 2000, graças aos implementos, inclusive, no Instituto Brasileiro de Direito Processual, se formou uma versão consensuada, que hoje se encontra na Comissão de Constituição e Justiça e que procura regulamentar a mediação no Brasil. O Estatuto das Famílias, que foi redigido pelo IBDFAM, pelo Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, que é o projeto de lei 2285 de 2007, trouxe no seu bojo a mediação como um princípio processual também. E, por fim, o novo projeto do Código Civil, ele traz uma situação de que agora os mediadores e conciliadores são auxiliares da justiça. Ou seja, ao lado dos oficiais de justiça e de outros, dos peritos, o mediador e o conciliador são essenciais para que o processo possa se desenvolver bem. E, aliás, chama a atenção que na redação do projeto novo CPC, ele traz uma distinção bem clara do que é mediação e o que é conciliação. Então, eu vejo que em pouco tempo a mediação já vai ter um regulamento mais efetivo dentro do Brasil, possibilitando assim, com certeza, que aqueles profissionais que ainda enfrentam uma certa resistência
para esse conhecimento estejam mais abertos. Então, a gente faz um breve intervalo, em seguida nós retornamos para o questionamento de outros acadêmicos que assistiram o nosso curso no Saber Direito. Olá, sou Conrado Paulino da Rosa e a gente está dando continuidade à resposta das perguntas enviadas para os alunos que assistiram ao longo dessa semana o nosso programa Saber Direito sobre Mediação Familiar. E a primeira pergunta desse bloco vem do Brás de Aragão, que nos traz o questionamento em que momento processual a mediação pode ser utilizada. Brás, a mediação ela pode ser prévia ou pode ser incidental a um processo judicial já em andamento. O que nós buscamos, principalmente dentro de uma nova advocacia, uma advocacia que se diz inclusive uma advocacia colaborativa, é que a mediação possa ser buscada de forma prévia ao juizamento de uma ação. Porque assim nós vamos ter menor tempo, um menor desgaste e, acima de tudo, um grau de satisfação muito grande dos envolvidos, que os seus advogados apenas levam para homologação, se for o caso de homologação judicial, porque nós sabemos que a Lei 11.441, em 2007, trouxe a modificação da situação de divórcio, trazendo a possibilidade que o divórcio, quando não tem filhos menores ou incapazes, possa ser realizado em tabelionato. Essa mesma codificação trouxe a possibilidade de que o inventário, quando não tem herdeiros incapazes, também seja realizado em tabelionato. Então, o que se busca, em primeiro lugar, é uma mediação prévia. Não sendo possível, a mediação também vai acontecer de maneira incidental, ou seja, de maneira endoprocessual. E, com o processo já em andamento, poderia ser utilizado em segundo grau de jurisdição? Com certeza. As grandes práticas do judiciário atualmente têm incentivado que, em qualquer grau de jurisdição, as pessoas possam se socorrer da mediação. Até porque não é o fato de estar pendente apenas o recurso que o conflito já foi solucionado pela sentença. Lembre-se, a sentença veio de uma imposição. E a imposição não gera satisfação. Então, o que se quer é mesmo, nesses procedimentos, e já pendentes de recurso, possa-se trabalhar com a mediação como uma forma de se restabelecer a comunicação, de que as pessoas possam abandonar aquela lógica do ganhador e perdedor, porque o que a gente prega dentro da mediação é a lógica do ganhador e ganhador. É que todo mundo saia ganhando. E, considerando os conflitos familiares, a gente sabe que eles precisam de uma atenção diferenciada. Quais as vantagens, isso quem pergunta é o Paulo, quais as vantagens da utilização da mediação nos conflitos familiares? Paulo, a grande vantagem da utilização da mediação nos conflitos familiares é a proteção dos indivíduos. Não importa se o casal não tem filhos ou tem filhos, todos sofrem com o final do relacionamento afetivo. Quando se tem filhos, as consequências podem ser mais do que danosas. Porque quando nós utilizamos os filhos como moeda de troca, e isso a gente sabe que é uma prática bem comum no final dos relacionamentos afetivos, imagine o que na experiência desse filho vai acabar sendo guardado. E mais, quando o judiciário precisa de meios coercitivos, como ações de busca e apreensão, qual será a memória, qual será a recordação que essa criança vai formar em relação ao próprio Poder Judiciário? Então, eu acredito que a grande vantagem da mediação nos conflitos familiares é que as pessoas possam conjugar esse final de relacionamento afetivo com um novo agir. O fato de que a família está terminando, que o relacionamento afetivo está terminando, não quer dizer que é o final da família. A família apenas está se transformando. Então é por isso que a mediação ela traz uma grande diferença
no tratamento dos conflitos familiares, no sentido de que o agir belicoso, que muitos operadores do direito foram educados tão somente por ele, possa se transformar num agir cooperativo. Então, essa é a grande vantagem que nós temos na utilização da mediação nos conflitos familiares. Pergunta aqui do Roberto nos traz num sentido que é pertinente à própria matéria de família, mas de um estudo conjunto que é do direito das sucessões. Ele nos pergunta: seria possível a utilização da mediação nos conflitos sucessórios? Roberto, é totalmente possível. Porque quem aqui nunca viu uma família que acabou se desconstruindo a partir do falecimento do pai ou da mãe? A gente constantemente acaba visualizando essas situações. E muitas vezes por questões patrimoniais muito singelas. O processo de inventário é um processo que deveria ser célere. Prova disso é que o artigo 983 do Código de Processo Civil impõe um prazo para começar e um prazo para terminar, que o processo de inventário deveria ser aberto nos 60 dias subsequentes à abertura da sucessão, ou seja, 60 dias depois da morte do falecido, e terminar nos 12 meses subsequentes ao início do inventário. Só que o que a gente sabe é que a prática é bem distante dessa situação. E o que acontece? As pessoas acabam litigando por anos a fio. Muitas vezes, algum dos herdeiros vem a falecer no curso do processo sem usufruir daquele patrimônio, quando a gente sabe que a verdadeira disputa existente naquele processo não é o valor monetário, e é sim questões relacionais que muitas vezes lá da primeira infância não foram resolvidas e que o judiciário acaba sendo esse instrumento para que as pessoas acabem litigando e perdendo esses laços tão bonitos que mantêm esses parentes. Então, assim como na mediação familiar, a mediação dos conflitos sucessórios é totalmente possível. E, aliás, é bem interessante, porque quando é uma família muito numerosa, se faz a mediação com todos os herdeiros. E isso é uma prática bem interessante e que eu já tive experiências de pessoas que estavam há muitos anos sem conversar por causa de um litígio no inventário e depois da nossa intervenção com a mediação, elas conseguiram construir um acordo e conseguem hoje religar aqueles laços que foram rompidos. Então, meus amigos, nós podemos analisar, até a partir das perguntas realizadas, que a mediação ainda é um conhecimento que prescinde de um maior aprimoramento, de maior estudo por todos os operadores do direito e fora dele. Então, nós colocamos aqui a mediação como uma boa e efetiva proposta para humanização do direito nas relações com o cidadão, mas, acima de tudo, uma proposta de pacificação da sociedade como um todo. Porque no momento em que nós implementarmos práticas pelo diálogo, nós vamos ter relações diferenciadas. Outros questionamentos podem ser enviados para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Fica o convite para que você possa acessar o site da TV Justiça para ter acesso às aulas do Saber Direito e também o programa Saber Direito Debate. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Então, um abraço e até logo.